Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, para a fanpage Pérolas Ramatiz, canal no YouTube, perfil no Instagram. No mais profundo e sincero, Axé, Saravá, Namastê. Por que adoecemos? Muitas vezes irmãos nascidos na mesma família, mesmo pai, mesma mãe, condições financeiras idênticas, mesma criação, um tem um câncer avassalador e o outro não. Por que isso acontece? Será Deus injusto? Será um acaso? Temos que refletir que entre o nascimento no corpo físico e a morte é tão somente um pequeno lapso de tempo na vida do espírito imortal. A alma, o espírito, ele tem anterioridade ao nascimento físico, ele é pré-existente. E continuidade após a morte, continuidade da consciência após a morte. Então nós tentarmos avaliarmos uma enfermidade mórbida, intensa como câncer. Cito câncer porque até hoje não tem cura, poderíamos ter outras doenças, Esse breve interregno de tempo não nos dá a possibilidade de avaliarmos a profundidade da anterioridade do espírito imortal. Muitas vezes se procura os templos religiosos, centros umbandistas, espíritas, candomblecistas, terapias holísticas e outros, buscando a cura para os males físicos. Os mestres e guias espirituais não podem tudo e não curam todos no campo orgânico, físico tão somente. Mesmo Jesus, que se tem relato, curou praticamente a todos que o procuraram no campo físico, ele dizia: vá e não peque mais. Muitos daqueles que foram curados por Jesus recaíram em comportamentos equivocados e voltaram a ter uma recorrência de enfermidades mórbidas. Isso já tem relato na vasta literatura espírita mediúnica. Esquecemos que por vezes a doença está alinhada com o propósito da alma, pois ela é um efeito que nós vivenciamos no presente de uma causa anterior no passado, remoto do espírito. É como se escoasse uma impureza pelo perispírito e somatizasse no corpo físico numa determinada encarnação. Esse é o principal motivo que os mestres e guias espirituais não interferem nesses processos de doenças mais mórbidos, quando ele tem um alinhamento com a experiência que o ego, alma, tem que passar naquele momento da sua encarnação e está alinhado com o propósito daquela alma, que pode ter pedido, inclusive, essa experiência para se liberar, de um efeito que ela mesma foi causa em vida passada. Então, esse é a parte oculta, espiritual, da linha de tempo do espírito imortal, onde uma breve encarnação, nascimento e morte não representa isso tudo. Então não há injustiça. Claro, é sempre difícil lidar com um processo de enfermidade quando ele não tem mais recursos da medicina terrena. Mas nós podemos, por esforço próprio,
nos liberarmos desse processo de enfermidade? Sim, podemos. Na maioria das vezes não conseguimos, mas sim, é possível, inclusive tem relatos de cura por esforço próprio. Muitos foram para uma prática espiritual mais profunda, yoga, ayurveda e outras práticas espirituais e conseguiram, por exemplo, se curar de um câncer. Outros não, mesmo procurando uma prática espiritual, que por vezes a valência kármica do passado ela é mais intensa do que o esforço no momento presente e não consegue neutralizar toda essa carga mórbida que está vibrando no corpo mais sutil, que somatiza no físico, e outros há que nem procuram prática espiritual nenhuma. Qual é o estado mental do enfermo, ou estados mentais que contribuem para fortalecer a doença? Que não fazem oposição ao processo de enfermidade, contribuem para que se fortaleça. Primeiramente, algumas afirmações que a gente faz no dia a dia e num processo de enfermidade, fazendo parte do nosso modo de ser, a gente continua afirmando esses decretos, né? Não consigo, não posso, sempre fui assim, não adianta, agora com essa idade não vou conseguir. Como se a idade do corpo físico fosse um limitador para alcançarmos um novo estado de consciência. Porque somente esse estado de consciência superior, quando verticalizado na nossa personalidade, a gente consegue neutralizar um campo de força mórbido, enfermo, que está desestruturando a nossa coesão molecular no organismo e causando uma doença degenerativa sem cura aparente. Existem algumas distrações da mente que fortalecem esse distanciamento do nosso Deus interno, da nossa consciência iluminada, e fortalece os processos de enfermidades. Essas distrações, elas estão anotadas na tradição do Oriente, sutras do Patanjali. Quem pratica yoga é estudioso da ciência de autorrealização espiritual, que é yoga, sabe do que eu estou falando, né? Está lá nos sutras do Patanjali. Eu vou citar algumas aqui para o nosso estudo do dia. Apatia. Então não há vontade, há uma fadiga, né? Você não tem vontade de enfrentar aquela doença. Além de você ter decretado que não consegue, não pode, sempre foi assim, não adianta, há uma ausência de algum, que é a vontade, né? Aí, consequentemente, é a fadiga. É quando você está completamente rendido ao seu modo de ser, você não tem um esforço para ganho de um novo estado de consciência, não faz oposição àquele estado psíquico que vem acompanhado geralmente da enfermidade, aquele estado psíquico de apatia, você não faz nenhuma oposição, você não reage à ausência de vontade. Consequentemente, a segunda distração, preguiça, que é um desencorajamento, uma falta de entusiasmo, uma rendição ao processo mórbido, enfermo, de doença. Apatia e preguiça, elas naturalmente nos levam a termos indulgência com os nossos hábitos, indulgência com os sentidos e os hábitos que dependem do prazer e da satisfação que os sentidos oportunizam. Aí nós teríamos os mais variados vícios, e não só vícios, digamos assim, tóxicos, que seria a bebida, os entorpecentes de uma maneira geral, mas pequenos vícios do nosso dia a dia que eles são alimentados por uma ausência de desapego aos desejos. Então os desejos nos dominam e nós somos indulgentes com eles. E aí não mudamos os hábitos. Pessoa hipertensa, ela não modera o sal na comida,
ela tem artrites, artrose, inflamações gerais, ela não diminui a carne vermelha, ela continua com os mesmos hábitos, né? E então ela é completamente indulgente com o corpo e o apelo dos sentidos através dos desejos. Esse quadro de apatia, preguiça e indulgência, essas distrações mentais nos quadros de enfermidades, por vezes fortalece a falsa percepção, ou seja, não perceber de fato quem eu sou. Ao contrário, essa falsa percepção faz com que o indivíduo ache que ele é o corpo físico. Então, já que eu vou morrer mesmo, ainda estou enfermo, dá para me aproveitar um pouco mais a vida. Então eu vou beber, eu vou comer, não quero nem saber, vou morrer mesmo e tudo vai acabar. É quase que um suicídio indireto, essa falsa percepção. A realidade, o irreal é percebido como irrealidade, né? Quem sou eu? Falei lá no início da anterioridade da alma e espírito antes do nascimento, é a continuidade da consciência após a morte física. Então nós não somos esse corpo físico. E a ausência de uma prática espiritual ou falha em dar continuidade a uma prática espiritual. Já está bastante comprovado que associar uma prática espiritual nos processos curativos é altamente benéfico. Isso aí, tanto é que, inclusive, muitos hospitais no Brasil e no mundo permitem yoga e terapias alternativas junto aos enfermos. E você ter uma devoção a Deus, você ter uma religião, auxilia o processo de cura e a manutenção da saúde mental, física e espiritual. E, consequentemente, apatia, preguiça, indulgência, falsa de percepção, falha em dar continuidade a uma prática espiritual leva a uma instabilidade do indivíduo, aquele indivíduo que ele não tem equanimidade, não tem equilíbrio frente aos altos e baixos da vida. A ausência de equanimidade, a ausência de Xangô. É aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar, vida leva eu, como se o indivíduo, o ser humano, fosse um barquinho de papel levado rio abaixo, né? Não tem nenhuma gestão, nenhum poder sobre a sua vida. Mas do que essas distrações são decorrentes? Como é que elas se formam? Elas são, sem dúvida nenhuma, frutos da nossa própria natureza. A gente adquire essas distrações durante a nossa vida presente, a nossa encarnação presente, então educação, crenças, sistema de valores, influência social, famílias. E também a nossa natureza, né, ela vai além do momento presente. Então, o nosso corpo, eu falo corpo físico, etérico e astral, e a mente tem memória e vontade próprias. São condicionamentos subconscientes que enfraquecem e relativizam o livre-arbítrio. Como assim, Norberto? Vamos dar um exemplo de memória e vontade própria. 5 irmãos de uma mesma família, criados com a mesma educação, nas mesmas condições de vida. Esses mesmos 5 irmãos, na puberdade, têm contato com o álcool, sendo que um desses 5 irmãos rapidamente desenvolve um vício descontrolado da bebida alcoólica e cai num desregramento, né, se torna um viciado, um alcoólatra. E a partir daí ele inicia também outros entorpecentes. Por que desses 5 só um? Então essa memória já estava no corpo físico e essa memória ela atinge vontade própria. Ele já
foi um viciado em vida passada. Então, a situação gatilho novamente se vê presente com álcool, ele cai mais uma vez nessa disposição subconsciente que altera o seu comportamento e relativiza o seu livre-arbítrio, porque essa memória que está no subconsciente, esse registro, que no Oriente se chama Vasana, né? Que dá essa disposição intensa para um determinado hábito te dominar, tem uma valência energética, uma força de vontade que domina, subjuga o indivíduo. Ele não consegue exercitar o livre-arbítrio no sentido dele escolher dizer não para aquele hábito, para aquele vício. Inclusive as tradições do Oriente nos dizem que muitas pessoas, a grande maioria, elas de fato não exercitam o livre-arbítrio, que é o condicionamento aos hábitos que mandam no indivíduo. Ele não consegue dizer não para essa valência, para essa força dos vasanas, esses registros subconscientes que comandam a sua vida. Mas como superar, então, esta natureza condicionante subconsciente que potencializa as nossas enfermidades? Como mudar? Como me libertar desse condicionamento? Deixar de ser uma alma condicionada, por vezes até uma alma grupo, né? Quase que uma alma grupo, faço o que todo mundo faz. Algumas recomendações dentro da tradição do Oriente, do yoga, da ciência de autorrealização espiritual do Oriente. Primeiro, tenha uma prática espiritual. Adote uma prática espiritual diária. Prática espiritual não é ir no templo religioso. Ir no templo religioso é uma prática espiritual, mas nem toda prática espiritual é ir no templo religioso. Nós limitamos. Ah, você tem uma prática espiritual? Sim, eu tenho. Eu vou na missa todo domingo. Eu vou no centro espírita uma vez por semana. Eu participo do trabalho mediúnico. Eu vou no centro de Umbanda e dou passe 2 vezes por semana, 1 vez por semana, ou a cada 15 dias. Ou eu vou tomar um passe, assisto uma palestra. Adote uma prática espiritual diária e estabeleça uma relação direta com Deus. Você é uma igreja viva. No Ocidente nos tiraram essa possibilidade de relação direta com Deus. Eu tenho que ir num templo, eu tenho que ir, preciso da unção de um pastor, de um ministro religioso, de um sacerdote para chegar até Deus. Nos tiraram esse empoderamento com Deus e Deus continua à nossa disposição. Damos um passo a Deus, para Deus, Deus dá 10 passos ao nosso encontro. Então essa prática espiritual é muito simples, você pode fazer um pequeno altar, ter um copo d'água, uma vela, botar uma imagem de uma deidade, de um santo, de um mestre, de um nome e forma de Deus. Aqui na minha direita, à esquerda quem olha, nós temos um Siddha, que é um ser perfeito do Oriente, que simboliza um mestre autorrealizado. Poderíamos ter um nome e forma de Deus, Buda, Krishna, Shiva, Jeová, Zambi, Olorum, qualquer outro nome e forma de Deus, ou de um mestre autorrealizado. Então, aqui está um pequeno altar, com alguns elementos, cristal branco, incenso, vela, simples, para um momento de meditação, para um momento de orientação, para fazer um vídeo. Mas a prática espiritual diária, ela parte então dessa relação com Deus, essa entrega a Deus que desperta a devoção. Esse Deus pode ser na forma de um atributo, amor, compaixão, misericórdia. Aí seria um Deus impessoal. Mais fácil começarmos com Deus pessoal, nome e forma de Deus. Então essa prática espiritual necessariamente não significa conversão a uma religião que exija que você frequente esse templo religioso. Embora, se você tiver uma conversão
a uma religião e você frequente, ótimo. Continue frequentando a sua religião, o seu templo, mas traga também a prática do templo para o seu dia a dia. Estabeleça uma relação com Deus. Cultivo de afirmações positivas para a gente confrontar aquelas distrações que eu elenquei, né, que são virtudes opostas a essas distrações. Você pode fazer essas afirmações através de uma prece, através de um japamala, que é aquele rosário de conta que você fica fazendo as afirmações. Essas afirmações são muito simples, na frente do seu altar, depois de uma leitura inspirativa, de um momento de oração, você faz alguns minutos de meditação e depois você pode fazer uma afirmação: eu sou luz, eu posso. Eu tenho poder, eu sou luz, eu posso, eu tenho poder. Eu sou luz, eu posso, eu tenho poder. Por exemplo, uma afirmação. E se sugere também serviço sem interesse prestado ao ser humano, ao semelhante. Se recomenda esse remédio para a egosclerose, o egoísmo, excesso de ego, de individualismo, de culto a si mesmo, fechado. Que você consiga prestar um serviço semelhante. Pode ser num centro espírita, num centro religioso, de qualquer religião, pode ser um trabalho social, pode ser um vizinho que você ajuda, idoso, que você vá no supermercado e traga para ele as compras, né? Isso aí todos nós podemos encontrar uma maneira de fazer esse serviço. E a importância das afirmações positivas. Então, nós temos no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, nosso núcleo de meditação, que a gente se reúne, medita, estuda, medita, depois fizemos as preces e radiações. E dentro das possibilidades de meditação que a gente tem, nós temos as afirmações positivas. Eu vou elencar algumas com os orixás, relacionando com aquelas distrações nos processos de enfermidade. Se a gente quer fazer oposição a essas distrações, eu vou dar algumas sugestões para vocês. E o texto completo com a meditação dos orixás acompanha este vídeo. Vai estar na continuidade do texto. Eu vou publicar algumas afirmações aqui para vocês, né? Então, Exu, o orixá Exu, aquela distração que é um excesso de indulgência com os sentidos, né? De você não conseguir confrontar seus hábitos, seus vícios. Então você pode fazer uma pequena afirmação, né? No seu momento de meditação, na sua prática espiritual para Exu. Exu, Senhor do ilimitado e das profundezas do inconsciente. Auxilia-me para organizar meus pensamentos e perceber padrões mentais que bloqueiam minha prosperidade. Exu, dá-me caminho para me conhecer e vencer. Exu, dá-me caminho para me conhecer e vencer. Então você está pedindo para o poder de realização do orixá Exu, o Senhor do inconsciente, que ele abra a sua percepção e dê caminho nesse trânsito do subconsciente e inconsciente para que atributos positivos que a sua alma já adquiriu em encarnações passadas e a potência do seu espírito imortal, que é a luz, que ele confronte, né, padrões mentais que bloqueiam a sua prosperidade. Certo? Apatia, ausência de vontade. Então temos que trabalhar algum. O tributo principal é vontade. Pai Ogum, que o meu poder de vontade seja ativado por tua vontade, para que eu seja vitorioso contra os meus medos e diante os desafios da vida. Pai Ogum, que o meu poder de vontade seja ativado pela tua vontade. Então a vontade divina do orixá, fortalecendo a tua vontade, ou aquela afirmação de Jesus: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha, né? No sentido que a vontade do ego
ego iludido com o apelo dos desejos, dos sentidos, ele não tem a força para te afastar da tua alma, do teu espírito, do teu propósito de vida. Instabilidade, né? É você... A vida te leva como aquele barquinho rio abaixo, aquele barquinho de papel, né? Você não tem o leme da sua vida na mão, né? Instabilidade a gente confronta com a virtude contrária, que é a equanimidade, estabilidade, equilíbrio, que é Xangô. Xangô, Pai da Justiça, amplia meu discernimento para entender com clareza a consequência dos meus atos. Pai, dá-me equanimidade, que os frutos de ações incorretas não me distanciem da lei divina de causa e efeito. E Xangô também, ele vai te dando mais discernimento e capacidade de autoanálise, de perceber-se. Atributo de Xangô, discernimento e equanimidade, confrontando a instabilidade, né? Falsa percepção é você ter um entendimento equivocado que você, por exemplo, é o corpo físico e que você não tem solução de continuidade após a morte, que a sua consciência não vá se perpetuar. Então você confunde o impermanente como se fosse um fim e esquece o permanente, o real, que é o seu espírito, a sua consciência. Então, essa falsa percepção, a gente pode invocar virtudes, os atributos de Assã, Senhora dos Ventos. Dá-me agilidade de raciocínio e acuidade mental para ter força e expurgar os pensamentos ruins que insistem ao meu pensar e me levar a uma falsa percepção de vida. Fale em dar continuidade a uma prática espiritual, por exemplo. O indivíduo diz que vai parar de beber e não consegue parar. Ele começa a tomar um medicamento, logo depois ele não toma mais, abandona o tratamento. Oxóssi, o orixá da meta, né? Flecha certeira. Pai Oxóssi, que sua flecha certeira fortaleça a meta divina do meu propósito de vida terreno, dando-me foco para acertar o alvo das escolhas corretas. Quando as doenças já estão somatizadas no físico, Pai Mulu, Senhor das Palhas, ajuda-me por misericórdia para que eu consiga ter equilíbrio frente às transformações da vida, decorrência natural da lei kármica. Dá-me regeneração, Pai, evolução e saúde, como espírito mortal que eu sou. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Por baixo do Senhor das Palhas, por baixo da vestimenta de palhas de Mulu, está um sol reluzente que ofusca os nossos olhos de tanta intensidade. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Apatia, desânimo, melancolia. Mãe Oxum, amada Mãe Divina, dá-me candura para ter riqueza emocional interna e não sucumbir pelos sentimentos negativos de fora que convivo todos os dias. Então a Mãe Oxum, orixá da riqueza, o maior tesouro que nós temos é a riqueza emocional, emoções positivas, que sustentam e são consequência da amorosidade, do amor incondicional. Oxum. Instabilidades e conflitos internos, oposições de opinião, dúvidas e daí dificuldade de relacionamento para com os outros. Iemanjá, a mãe que é agregadora na família, nas relações. Iemanjá, amada Mãe Divina, fortalece-me no teu amor incondicional e no respeito a todos para que eu consiga viver harmoniosamente com eles nesses momentos de aflições. E nós temos por último, estou fazendo as afirmações
as afirmações para a gente fixar virtudes, encontrar aquelas distrações que eu elenquei. Então, para a gente fortalecer a nossa fé, a nossa devoção na nossa prática espiritual, Nanã e Oxalá. Nanã é a mãe das mães. Nanã, encaminha as dores de minha alma em teus braços e renova-me em saúde espiritual. Que Nanã leve as tuas dores, tuas aflições que você não está conseguindo lidar, e que ela te renova como um abraço de uma avó, um abraço quente e carinhoso de uma avó. E Oxalá, dá-me paciência e fé, Pai Oxalá, que não me falte devoção e humildade frente aos teus desígnios. Por vezes o processo de doença nos faz revoltar, levar a um estado de revolta com Deus, né? E nós temos que ter humildade frente aos desígnios divinos, que Deus é e Deus sabe. Nós não somos esse corpo. Nós já existimos antes do nascimento e vamos continuar existindo após a morte física. Esses dois orixás têm muita força, né? Uma breve interpretação, Nanã recolhe o espírito no momento do desencarne e o encaminha para o plano espiritual de forma amorosa e com paciência de quem conhece as dores da alma. Quem tem receio de encontrar a si mesmo, abrace-se com Nanã. Respeite a sua individualidade e o momento sagrado que você está passando. Não tenha medo desse rito de passagem para uma outra dimensão. E Oxalá, continuando Nanã, o seu poder divino absorve dores e negatividade, dando-nos serenidade para suportarmos situações de extrema pressão psíquica e emocional. Então o poder volitivo de Nanã ela é decantador, né, desses estados emocionais negativos cristalizados dentro de nós. Por fim, Oxalá representa a fortaleza, a vibração do Cristo cósmico, a doação do amor incondicional, fraterno e perene, profundo conhecedor da alma humana, que nos abençoe e irradie equilíbrio perfeito entre princípio masculino e feminino, seu olhar sereno e profundo irradia amor e compaixão. Permite-nos penetrar no íntimo do nosso espírito para aprendermos a amar e nos autocurarmos, não somente em enfermidades físicas, mas enfermidades psíquicas, emocionais. Meus queridos irmãos, hoje eu trouxe assim uma ênfase um pouquinho diferente dos nossos encontros, uma ênfase dentro da tradição do Oriente, porque adoecemos. Falei da anterioridade do espírito, do nascimento e da morte, desse breve interregno de tempo, né, que por vezes a doença está alinhada com o propósito da alma e os mestres e guias espirituais não podem fazer tudo. O estado mental do enfermo e como as distrações da mente potencializam a enfermidade, a doença. Citei algumas distrações e conceituei apatia, preguiça, indulgência, falsa percepção, falha em dar continuidade a uma prática espiritual, instabilidade. Comentei a origem das distrações, né, que o corpo físico, etérico, astral tem memória e vontade próprias, então fruto de condicionamentos subconscientes que relativizam o nosso empoderamento com o exercício do livre-arbítrio, enfraquecem o nosso livre-arbítrio, por vezes aniquilando-o e os hábitos e vícios que determinam as escolhas de nossas vidas. Como mudar, como me libertar, como superar essa natureza condicionante? Uma prática espiritual, cultivo de afirmações positivas, meditação, serviço ao semelhante. E elenquei alguns atributos dos orixás para afirmarmos virtudes em contrário a essas distrações que potencializam as enfermidades. Meu muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui
dialogando com vocês. Meu mais profundo e sincero axé, saravá, namastê. Até a próxima oportunidade, meus irmãos.